Só que eu vou ler a partir do 17. Quando viram Jesus já ressurreto, vivo, já tinha sido crucificado, Deus o ressuscitou dos mortos, e agora os seus seguidores viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, imagine uma pessoa à beira da morte. Uma situação hipotética, imagine alguém numa cama de hospital. Ele tem poucos minutos de vida. Ele chama os seus familiares para dizer suas últimas palavras. Talvez para proferir um ensinamento, ou talvez para lembrar das coisas essenciais da vida, talvez para dar uma nova orientação. Eu estou lendo um livro, comecei a ler um livro da editora Intrínseca, e fala as 5 riquezas. E é um homem que começa a escrever esse livro, porque ele está tomando um vinho com um amigo, e ele fala assim: quantas vezes você encontra seus pais por ano? Ele falou: uma vez. Quantos anos seus pais têm? Meu pai tem 75 anos. Então ele diz, o amigo, para ele: então provavelmente você vai encontrar com seu pai mais 15 vezes. Aquilo foi um soco na barriga daquele homem. Você vai encontrar com seu pai mais 15 vezes, já que você encontra uma vez por ano. E esse homem já tinha conquistado seu primeiro $1 milhão, já tinha uma vida. E ele percebe que ele não chegou lá, que a vida não pode ser só isso. Ele começa a escrever sobre 5 riquezas. Mas vamos voltar à nossa história. Imagine alguém à beira da morte e começa a falar das coisas importantes da vida. Certamente os familiares, as pessoas, vão prestar muita atenção. Com certeza, os familiares vão guardar essa mensagem no coração. Olha, foram as últimas palavras do fulano de tal. Agora, pense comigo, irmãos. Esse texto que a gente acabou de ler, momentos antes de Jesus deixar essa terra com seus discípulos, um pouquinho antes. Será que é isso aqui que está estourando ou não? Se for, eu posso pegar outro, não tem problema. Apesar que às vezes é bom, porque os irmãos não dormem assim, né? Dá uns estourinhos. Outro dia eu recebi um elogio de uma irmã, viu, Tatá? Ela falou assim: ai, pastor, eu gosto tanto quando você prega. Eu falei: olha, como é bom receber um elogio, né? Falou: me dá um soninho tão gostoso, uma paz. Falei: que bom. Não tem problema. Acho que já deu aqui, Pedrão. Jesus, um pouquinho antes de ser levado aos céus, ele chega para os seus discípulos, para os seus seguidores, e ele vai dizer as palavras mais importantes, as últimas palavras de Jesus na terra. Então, essas palavras de Jesus, elas foram escolhidas a dedo, para ser ditas no último instante, no último momento de Jesus aqui na terra. Jesus vai dizer essas palavras para que nós, seguidores de Jesus, não esqueçamos dessas palavras que são tão importantes. Quais são essas palavras? Exatamente o texto que nós acabamos de ler. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, meus discípulos, vão e façam mais discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas, vem uma promessa linda: e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, que tristeza, hoje nós frequentamos a igreja para melhorar de vida. Hoje nós frequentamos a igreja para Deus nos colocar numa redoma de vidro e nos livrar de tantas coisas. Pedimos livramentos, pedimos prosperidade, mas esquecemos da mensagem principal que Jesus nos deixou minutos antes de ser levado ao céu. Façam discípulos, façam discípulos. Nós chamamos isso de a grande comissão. Isso está completamente esquecido. Liga a sua televisão e você não vai ouvir um pastor pregando para as pessoas: vão e façam discípulos. Eles vão falar de cura, de libertação, vão falar de prosperidade, de ofertas, de dízimos, de barganhas e de tantas coisas, mas poucos vão dizer: façam discípulos. Essas palavras de Jesus estão esquecidas. Estão esquecidas. Nesses últimos tempos, muito mais. Então, pouco antes de Jesus subir, ele chama os discípulos e fala nessa terra essas palavras. Ele escolheu esse momento especial para entregar, né? Será, irmãos, que estamos levando a sério essas últimas palavras de Jesus? Ou será que essa grande comissão está sendo esquecida? As últimas palavras de Jesus, não na cruz, antes de ser levado ao céu. As últimas palavras de Jesus aqui na terra, em corpo. Elas importam muito. Jesus poderia ter falado qualquer coisa, mas ele escolheu uma missão. Ele falou assim: James, igreja da IECUSP, eu vou deixar para vocês uma missão. Façam discípulos. Ele nos comissionou a continuar o que ele sempre fez. O que Jesus sempre fez, fazer discípulos. Todos os milagres de Jesus não eram milagres como um fim em si mesmo. E depois ali na sequência, Pedro e João vão curar um paralítico na porta da igreja. E o que acontece depois? O paralítico está saltando, pulando, celebrando junto com os irmãos da igreja. Então a cura é para resgatar o ser humano, é para o evangelho de Cristo alcançar essas pessoas. E agora Jesus vem e nos dá essa grande comissão: vão e façam discípulos. Meus irmãos, quais foram as primeiras palavras de Jesus para os seus discípulos? Você lembra ou não? Quando ele encontra com Pedro, com João, no mar, o que ele falou? Eu vou fazer vocês pescadores de almas. Ou seja, vocês vão fazer discípulos. E quais foram as últimas de Jesus? Façam discípulos. Será que isso não é importante? Será que isso não é a coisa mais importante? Pescadores de almas. Essa missão não é só para o Pedro, para os músicos, para os pastores, para os líderes da igreja. Não, essa missão é para você que é discípulo de Jesus. Faça discípulo. Para todo cristão. Assim, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Mas nos dias de hoje nós poderíamos dizer que não é a grande comissão, é a grande omissão. Estavam lá os ratos, morrendo de medo do gato, porque agora o dono da casa comprou um gato para pegar os ratos. Aí teve um ratinho lá que teve uma ideia fabulosa. Olha, o gato é muito astuto. Ele vem assim na manha do gato. Então, a gente precisa colocar uma coleira no pescoço dele, que faça barulho, com um sininho assim. Aí quando ele levantar, faz o barulho do sininho e a gente foge. Boa ideia. Quem vai colocar a coleira no pescocinho do gato? O pastor, os irmãos. Vamos orar lá para os missionários na faixa de Gaza. Vamos orar para os missionários na África. Não tem sido a grande comissão, tem sido a grande omissão. As igrejas hoje cheias de eventos, é de prosperidade financeira, educação financeira. É sujeito que é youtuber famoso, vai pregar na igreja. Agora eu fiquei sabendo que estão cobrando R$80 para batizar as pessoas, né? Não vou falar que é a igreja Lagoinha, não. Mas, 80 para batizar. 80 para batizar? Como assim?
cheia de eventos, é relógio, é oferta, é isso e aquilo. Muitos estão terceirizando essa missão. Igreja cheia de gente vazia, tendo emoções, telão e não sei o que, aquela coisa, fica adorando a mesma música 200 horas. Emoção, me sinto bem. Igreja não é um lugar para você se sentir bem, não. A igreja é um lugar para você sair, às vezes, bravo. Você sair tocado, com seu coração quebrado. Mas muitos de nós estamos terceirizando essa missão que é nossa, de cada um de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra a última vez que você falou de Jesus para alguém? Você lembra a última vez que alguém chegou para você e falou assim, puxa, você é evangélico, ora por mim? Essa pessoa está pedindo, ela está querendo uma ajuda. A missão, meus irmãos, não terminou. Os campos estão prontos. Nunca as pessoas sofreram tanto como na nossa época, com todas as doenças modernas, doenças da mente, da alma. A colheita está pronta. A colheita não é você se emocionar por Jesus. A colheita é você ir e fazer discípulos. A pesquisa diz que 90% dos crentes nunca levaram ninguém a Cristo. 90%. 3, a urgência dessa obediência. O tempo está passando, irmãos. Quanto tempo nos resta? Jesus vai voltar. Vai voltar. Pode parecer fora da moda. Pode parecer loucura para alguns, mas essa Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E o tempo nunca esteve tão próximo. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão partindo para uma eternidade sem Jesus. Para uma eternidade de sofrimento. Almas se perdendo. Todos os dias. Sabe, não basta você saber muito sobre Jesus, é preciso você obedecer, e a Bíblia está nos desafiando, está nos dando uma missão, uma comissão, vão e façam discípulos. A ONU diz que morre 2 pessoas a cada segundo. Olha, então a gente pode pensar que 120 pessoas morrem por minuto, 7.200 pessoas por hora, por dia. Quase 200 mil pessoas morrem no mundo, e a maioria partindo para uma eternidade sem Cristo. A maioria, o diabo tem lançado assim as igrejas, os pastores, os crentes. Eles são assim, estão colocando cortina de fumaças para que as pessoas não conheçam o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Em João 14,15 fala assim, se vocês me amam, por uma mensagem que o Pedro trouxe para a gente aqui na igreja. Se vocês me amam, não é você ter o kit gospel, uma Bíblia bonita, uma posição bonita de louvor, uma igreja legal. Não, se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. E o mandamento de hoje é, vão e façam discípulos. A gente precisa estar vivendo a grande comissão hoje. Por isso, meu querido, ore por oportunidades, ore. O Espírito Santo vai marcar encontros. Eu quero te desafiar a hoje, você orar e falar, Espírito Santo, marque encontros para mim, para que eu fale de Jesus. Fale de Jesus para quem está perto de você. Invista tempo no discipulado, indo, batizando, ensinando. Você sabe que isso aqui, o que Jesus disse não é ide. Eu até pensei em colocar o tema da mensagem, Jesus não disse ide, para causar uma certa polêmica. Porque essa palavra no original fala assim, indo, é constantemente, batizando constantemente, né? Ensinando constantemente, sempre, obedecendo a tudo o que lhes ordenei. Nós tínhamos o senhorzinho aqui, o Birajara, pai do Silvestre, né, pastor Binho? E ele fazia o discipulado com a nossa querida Mercedes, a nossa peruana que sempre aparece aqui na igreja. Hoje não está, está aqui. Mercedes! Sim, olha lá, Mercedes. Fez o discipulado com o seu Birajara. E não acabava o discipulado. Eu falei, seu Birajara, não tem fim esse discipulado, não. Ele falou assim, não, porque Jesus fala ensinando todas as coisas. E a Bíblia é muito repleta. Ele tinha paixão por ensinar a Bíblia. Imagine a seguinte cena.
Jesus chegou lá no céu, depois da grande comissão. Façam discípulos. Os anjos perguntam: como é que foi lá, Senhor? Os seus seguidores, as pessoas, notaram que tu és o Deus encarnado e que morreu por eles numa cruz. Jesus fala assim: e que o Senhor veio para pagar o preço do pecado da humanidade? Sim. E como é que o Senhor pretende alcançar o mundo com a sua mensagem agora? Os anjos perguntam. Jesus fala assim: eu tenho 12 lá agora. Quem são, Senhor? É um tal de Pedro, que tem uma ira compulsiva. Tem o João, que é muito melancólico, ficava no meu peito aqui, sabe? Sim, Senhor, são 12. E o que o Senhor pretende? Então, esses 12 vão falar para mais 12. E aquelas pessoas que vão conhecendo, vão falando para outras pessoas, e vão falando para outras pessoas. E os anjos perguntam: esse é o seu plano? Ele falou: esse é o meu plano para alcançar o mundo. O anjo pergunta: mas, Senhor, e se 2025 tiver uma coisa chamada Facebook, Instagram, redes sociais, inteligência artificial, e as pessoas não falarem mais, o Senhor tem algum plano reserva? Jesus, hipoteticamente, diz para os anjos: não tem plano reserva. Não existe plano reserva. O Senhor ainda conta com você e comigo para fazermos discípulos do Senhor. Deixa eu contar um testemunho de um traficante no Rio de Janeiro. Fuzil na mão, vendendo maconha, cocaína. Esse traficante já tinha perdido amigos, guerra com a milícia, com a polícia. Ele perdeu quase a sua vida. Um dia uma missionária entrou na favela. Uma missionária entrou na favela. E ela se deparou com aquele traficante armado. E aquela missionária, o traficante, ex-traficante, estava contando essa história. Ela disse para ele: Jesus te ama e não desistiu de você, jovem. Foi só essas palavras. Jesus te ama e não desistiu de você, jovem. Aquilo desmontou aquele rapaz. Desmontou completamente. E ele finaliza o seu testemunho dizendo: hoje eu sou um pastor na mesma comunidade. E ele termina dizendo o versículo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deixa eu contar um outro testemunho. Um jovem que já era um executivo, CEO de uma empresa, ele estava prestes a tirar a sua vida. Ele vai num hotel e ele tem um plano de se jogar. Mas antes, no hotel, ele abre a gaveta e encontra uma Bíblia dos Gideões, Novo Testamento. E ele começa a ler João 14:1, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não para de ler o Evangelho de João e entrega a sua vida a Cristo. Olha que maravilha. Eu conheci pessoalmente um testemunho de um jovem aqui no Taboão, muito doido, fumava maconha de manhã, à tarde e à noite. Já se tornou um hábito na vida dele. E ele ganhou uma Bíblia. E essas Bíblias aqui têm um papel importado, é como se fosse uma seda. Quando ele viu aquilo, ele se alegrou, não no Senhor, no cigarro de baseado. Falou: vou fumar tudo. E ele começou a arrancar as páginas da Bíblia e fumar. Ele fumou Mateus inteirinho. E ele zombava: o Mateus está muito doido, cara. Esse Mateus está bom. Ele fumou Marcos. Ele fumou Lucas. Começou João. Não que João tenha algo especial, mas o que tem especial é o Evangelho de Cristo. Ele começou com João 1. E quando ele pegou aquele cigarrinho, ele começou a dobrar e tirou a página e fazer, ele começou a ver João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele continuou.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele começou a se interessar, e veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Um pouco mais adiante, João 3,16, porque Deus amou o mundo, Ele estava lendo aquelas palavras com a boca aberta, ele dizia, ele cai de joelho, aonde ele estava, e ele entrega a vida dele para Cristo. O poder do Evangelho de Cristo. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, eu daria salve mais um para Jesus. Agora eu quero mostrar um pequeno vídeo para vocês, de uma turma que também tiveram a vida transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Dá uma olhadinha nisso daí. Esse foi o nosso último batismo, lá no acampamento. Queria que as pessoas que foram batizadas ficassem de pé um pouquinho, se eles estão aqui. Quantos estão aqui? Vamos dar uma salva de palmas aí para essa gente. Muito obrigado, muito obrigado. Pode sentar. Se eu perguntar para a Gabi, para o Edu, para a Sil, para o Felipão que está lá atrás, para a Fê, para o Douglinhas, o que Jesus tem feito na sua vida, vocês vão ouvir coisas maravilhosas. Eu estive sexta-feira, né, Silvinha, com o Edu e com a Silvana. Eu falei assim, Silvana, não precisa ficar preocupada, porque quem aceita Jesus, começa a viver esse primeiro amor, parece que viu o disco voador. Gente que fala que viu o disco voador, sabe? Porque a gente quer que os nossos filhos, a gente quer que a nossa família aceite. E às vezes a gente traz, eles falam, não pegou nada. Aí você fala, não, vamos de novo. Eu conheci um pregador que ele chorava, quando ele falava de Jesus, a pessoa não aceitava. Ele que chorava. Aceita. Você não sabe, a coisa mais importante da sua vida, você entregar a sua vida, a sua história para Jesus. Romanos 10, 14, 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Olha que lindo. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Quanto tempo nos resta? A eternidade é real, irmãos. A eternidade é real. Eu li um livro que contava a experiência de pessoas de pós-morte. Sempre temos uma curiosidade, o que aconteceu, o que você viu. E teve uma pessoa que ela relatou que ela estava num lugar muito escuro, ela não conseguia ver nada, não tinha pessoas, não tinha ninguém, e ele sentia um peso de 500 quilos nas suas costas. E era uma dor insuportável. E a pessoa que estava entrevistando falou, você já sentiu alguma dor assim? Ele falou, eu tive uma queimadura muito grave no meu corpo, uma vez. Aí a pessoa perguntou, e a dor que você sentia, era maior ou menor? Ele falou assim, não dá para comparar a dor que eu sentia naquele lugar escuro, com a dor de queimadura, que é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Teve um inglês que morreu. Depois, desfibrilador, fizeram ele voltar. Não é piada. Ele processou o hospital, os médicos, porque ele falou, eu estava me encontrando com Jesus. Eu estava indo para um caminho maravilhoso. Era uma paz, era uma coisa que eu nunca consegui sentir na minha vida. Deixa eu lhe dizer, vocês que estão aqui, o inferno é real. O inferno é real. O inferno é real porque é o lugar onde Deus não vai.
E porque Deus não vai no inferno e vai respeitar a escolha das pessoas, é um lugar de sofrimento, é um lugar de solidão, é um lugar terrível. Não é a história da carochinha e nem a história para te assustar. Mas a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esqueçam de Deus. Quanto tempo nos resta? Almas estão se perdendo todos os dias. É preciso obedecer. 2 pessoas por segundo, partindo para uma eternidade. Será que estamos obedecendo os mandamentos do Senhor? Aqueles que... Eu vi uma vez, trabalhando sobre evangelismo numa igreja, e uma pessoa falou assim, quer dizer que se eu falar de Jesus, o diabo vai ficar bravo? Falou assim, vai. Vai ficar furioso. Falei assim, então é melhor eu não falar, porque eu não quero briga com ele. Eu falei assim, irmão, o diabo fica furioso, mas você não precisa ter medo, porque quando você fala de Jesus, existe uma promessa maravilhosa que fala assim, todo poder me foi dado no céu e na terra, pode ir, que o diabo pode ficar furioso, mas eu vou estar com você todos os dias. Ele vai à nossa frente, aleluias, ele vai à nossa frente. Ele quer calar a sua voz, ele quer calar a voz dos pastores, dos pregadores, dos evangelistas, mas Jesus está na nossa frente, dizendo, todo poder me foi dado. Fala assim que ele é onipotente, ele tem em suas mãos todo o poder. Não compare Satanás com Deus, ele não é o contrário de Deus, ele não é não existe comparativo, ele tem em suas mãos todo o poder. Quero encerrar contando a minha última história. Um pastor, filho de um pastor como eu, que tive uma grande luta, uma grande provação de estar com meu pai, pastor, mas infelizmente quando eu cheguei onde meu pai estava caído, ele já estava morto. Ele, apesar da gente fazer tudo, já existia mais de 20 minutos que ele tinha sofrido uma parada cardíaca, e mesmo lá no hospital nós não conseguimos trazê-lo de volta. E esse pastor jovem estava com seu pai, só que o seu pai estava com câncer e era um paciente terminal no hospital. E tomando os remédios, se debatia algumas vezes, tinham que amarrar parte do seu corpo na cama, e o filho estava ali ao lado, passando os últimos momentos com o seu pai, um velho pastor. E você, jovenzinho que está aqui, às vezes achando ruim com seu pai, deixa eu te contar uma história. Quando eu era pequenininho, meu pai me jogava para cima, eu achava que ele era um super-herói. Depois de jovem e tal, eu achava que ele não sabia muita coisa, não. Mas depois que eu fiz 50, e eu comecei a comer mais sal e saber algumas coisas na vida, e meu pai, que teve 6 filhos com a minha mãezinha que está aqui atrás, eu não tenho dúvidas de que ele foi um super-herói. Que ele foi um super-homem para passar por todas essas coisas. E aquele jovem pastor com seu pai terminal, pregador do Evangelho, apaixonado pela causa de Cristo, de repente o seu pai levanta na cama e diz, salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Nós tivemos aqui uma reunião de conselho da igreja, presbíteros, diáconos, e eu visitei aqui nessa rua aqui, ó, tinha um irmão que tinha uma gravadora gospel. Eu fui ali conversar um pouquinho com ele e falei assim, James, você não quer orar pelo meu sogro? Ele está ali. Ele é terminal de câncer. Nós trouxemos ele para casa. Eu cheguei ali, o homem estava amarrado também na cama. Depois da reunião do nosso conselho, eu levei os irmãos ali para a gente orar por ele também. Mas quando eu estive ali orando por ele, ele era do interior de São Paulo. Ele vira para mim e fala assim,
o genro dele perguntou, o senhor quer alguma coisa? Aquele sotaque do interior, ele fazia, eu quero servir ao Senhor. No meu peito. Cama, terminal de câncer, quero servir ao Senhor. Sabe, meus queridos, a gente não vence nessa vida. Não é porque você conquistou o seu primeiro milhão, não é porque você tem saúde, não é porque você é um atleta. A gente vence quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Termino dizendo, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele está acabando com as famílias. Ele está pegando pessoas. Que tal a gente se juntar e a gente combater isso? Na força do Evangelho de Cristo. Salvando mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Salve mais uma criança para Jesus. Salve mais uma pessoa para Jesus. Anuncie. Vai. O Espírito Santo vai te dar uma estratégia. Vamos ficar de pé. Chamando os nossos músicos aqui. Pastor Sérgio, um amigo aqui na Vila Mariana, pastor Batista. Da onde tem a sua igreja, tem alguns escritórios que eles alugam para algumas pessoas, algumas empresas. E ele chegou para pegar o elevador, ele viu um homem muito agitado, andando para lá e para cá. Ele olhou para aquele homem, o Espírito Santo falou, fala de Jesus para ele. Quando você ouvir, na sua cabeça, no seu coração, fale de Jesus para alguém, é de Deus, pode ir. Mas ele pensou assim, o pastor, sei, é coisa da minha cabeça. Pastor Batista, né? Se fosse pentecostal, já orava em línguas, né? É uma história triste, irmãos, porque Sérgio, quando ele sobe no seu gabinete pastoral e ele senta na cadeira, ele ouve um barulho, pá! E ele desce para ver o que aconteceu, aquele homem tinha dado um tiro na cabeça, estava morto, na porta do elevador. Salve mais um para Jesus, salve mais um para Jesus. Cuide dos seus filhos, cuide da sua casa. O que você vai levar para o céu? Me fala aí. Sua casa, seus diplomas? Não, não vai. Sabe o que você pode levar para o céu? Almas. Almas. Essas pessoas da nossa igreja que foram batizadas, quando chegar lá na glória, já pensou? A pessoa, obrigado, Ângela, minha irmã, a Gabi, fala, por você não desistir de mim. Obrigado, obrigado. Chegar lá na glória e falar para minha mãezinha assim, mãe Carminha, obrigado por não desistir de orar por mim. Mesmo quando eu andava em trevas, obrigado por não desistir. O céu é um lugar real e maravilhoso. Nós não queremos ser egoístas. Irmão, eu estou nessa igrejinha aqui há 26 anos. Essa igreja nunca foi um sucesso, graças a Deus, aos olhos dos homens. Mas nós ganhamos muitas almas para Cristo, hein? E se fosse só você aqui, querido, teria valido a pena esses 26 anos. Porque o mundo todo não vale uma alma. Não vale uma alma. Eu quero orar por você. Eu quero de uma maneira simbólica. Não é óleo ungido, não é nada disso. Quero convidar o meu pastor Binho para vir aqui. Nós queremos passar um óleo nas suas mãos, representando a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você que está falando assim, bem, eu não sou pregador. É você que o Senhor quer usar, do seu jeito. É a Lili fazendo os seus bolos. É a Carol gravando os seus vídeos, falando do seu trabalho, falando para as amigas dos testemunhos do seu marido que se batizou. É assim.
Eu falava para Silvana e Edu, que vão se unir agora também, como casal, na bênção do Senhor, né? Porque Deus faz isso. Hein, Edu? Já estão juntos há 20 anos, mas de repente se converte, o Senhor fala, mas casou na igreja? Não, então você casa. Eu estava falando assim, Edu, o Tacola, quando chegou na igreja com a Cátia, era 3 filhos para um lado, 3 filhos para o outro. Deus fez uma obra de milagre, de poder na vida deles. Está aí a Fê, está com os netos. Ele é maravilhoso. Meu amigo Dudu França, não se esqueça, Deus não terminou de escrever a sua história com seus filhos. Às vezes, quando a gente chega lá no fundão do poço, a gente não tem mais força, o Senhor vem e nos mostra que Ele é a nossa força, Ele é nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. E Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus quer usar a sua vida